práticas formativas. Ok, então está iniciando a gravação nesse momento, e nesse momento os nossos colegas da tecnologia vão dar prosseguimento, ok? Conheça os parceiros da 7ª Socialização de Práticas Formativas. Olá, participantes! Vocês sabiam que temos atividades assíncronas na programação da 7ª Socialização de Práticas Formativas? Para você conferir quais são elas, acesse o site da Socialização de Práticas Formativas. No menu Programação, temos as páginas do Projeto de Diálogos Artísticos e Exposição de Práticas Pedagógicas. Na página Projeto Diálogos Artísticos, você poderá prestigiar a exposição A Natureza que Habita em Mim, cujas produções revelam os diversos olhares, memórias e reflexões dos professores artistas sobre o cenário atual e a necessidade da preservação do meio ambiente. Nos diálogos artísticos estudantes, temos um espaço dedicado à criatividade de estudantes da rede pública de ensino. Nas apresentações culturais, temos produções artísticas desenvolvidas por professores da rede pública de ensino que visam incentivar a cultura e o conhecimento. Já na arte no danceiro literário, o objetivo é unir arte e literatura em um encontro lúdico e cheio de possibilidades. Agora, na página das exposições de práticas pedagógicas, você poderá encontrar os vídeos dos trabalhos realizados pelos professores. Não deixe de conferir as mais de 50 produções. Ao selecionar o vídeo, você será direcionado ao nosso canal do YouTube. E lá você poderá curtir o vídeo e deixar seu comentário. Aproveite, se inscreva no nosso canal. Ok. Aí vocês conheceram, tiveram conhecimento, né, dos nossos parceiros que estão apoiando esse evento, são grandes marcas, instituições que têm nos apoiado nas várias edições já da socialização de práticas formativas e tem também colaborado, né, com brindes, os quais vocês, todos os participantes que estão aqui hoje, participando dessa edição da socialização de práticas, estarão concorrendo a alguns brindes que vocês irão fazer a inscrição.
Hoje nós temos a honra de receber, né, aqui também, nesse momento, o coral Dom Jacques, sobre a regência do professor Aridomar Oliveira, que é um bacharel em música com habilitação em composição e regência pela Unesp e licenciado em música pela UEA. O Coral Infanto Juvenil Dom Jackson atende estudantes da Escola Municipal Dom Jackson Damasceno Rodrigues desde 2015, entre outros eventos. Nesse momento, vamos ouvir a canção Oração, a banda mais bonita da cidade, do compositor Leonardo Fressato. Com vocês, Coral Dom Jackson. Está sem o áudio. Que maravilha, né? Que lindo a apresentação dos nossos, desse coral lindo da escola, Dom Jackson Damasceno, né? Que tem um belíssimo trabalho de música. Inclusive, nós temos um nosso colega que já trabalhou lá, que é formador na DDPM, professor Carlos, né? Que é músico e que também já atuou nessa escola, né? Eles desenvolvem um trabalho muito, muito maravilhoso. Aqui nesse momento nós teremos a apresentação, né? As apresentações, só um minutinho aqui. Cada apresentador, cada comunicador, vou dar algumas orientações sobre como é que vai acontecer a dinâmica do nosso trabalho. Então, vocês são sabedores que cada comunicador tem até 10 minutos para apresentar o seu trabalho. Então, é importante que você possa ter um cronômetro, né, para que você possa ter uma organização do seu tempo, saber mais ou menos o tempo que você vai estar utilizando, mas é importante deixar ele no silencioso, VibraCal, para que você não exceda o seu tempo também. O tempo vai ser cronometrado, né, pela equipe que estão aqui, a nossa equipe, e vai ser informado no bate-papo. Será enviado também uma mensagem no chat quando estiver faltando 5 minutos para o final da apresentação. Tá? Então, é importante, no momento da sua apresentação, cada apresentador, de vez em quando, dar uma olhada nas mensagens que elas vão surgindo aí no chat. Os comunicadores receberão aviso por áudio, né, quando estiverem 2 minutos para o fim do término, para o término do que está previsto no seu tempo.
As apresentações seguirão a ordem dos trabalhos escritos conforme a lista dos trabalhos, que nós já fizemos já esse checklist ainda agora há pouco. Na ausência de algum comunicador, no momento da apresentação, o trabalho seguirá com o trabalho seguinte. Só que nós temos uma situação de uma comunicadora que está como último na apresentação, então nós não teremos problema nesse sentido. Cada comunicador retorne à sala no segundo momento, no caso, se for, o seu trabalho será remanejado para o final da lista, mas é o que nós não temos nessa situação. A discussão e as arguições ocorrerão após todas as apresentações a serem concluídas. Então, nós teremos a sequência como está aí, e ao final, quem tiver alguma pergunta, alguma coisa nesse sentido, poderá fazer ao final das apresentações, ok? A equipe de moderação da sala selecionará as perguntas e cada comunicador terá 2 minutos. Então, se a pergunta for direcionada para cada um dos comunicadores que estão aqui, você terá 2 minutos para responder e fazer as suas considerações finais. O link de avaliação será colocado no bate-papo. Esse link possui 4 finalidades. Primeiro, é a avaliação do evento. Segundo, a frequência. Terceiro, a certificação. E quarto, a participação no sorteio. Então, para que você possa ser contemplado em todas essas finalidades, aí é importante que você preencha, que ele servirá para você avaliar esse momento, a partir daquilo que você vivenciou, a frequência, registrar a sua frequência e a certificação, e para participar do sorteio que vai acontecer ainda hoje, ao final das nossas apresentações. Assim que você preencher esse link, você vai receber no seu e-mail automaticamente uma declaração de participação. Então, se você precisa de um documento para apresentar no seu local de trabalho, imediatamente, automaticamente, você receberá no seu e-mail uma declaração. Em relação à certificação pela participação nesta atividade, uma das nossas parceiras que está conosco, né, que é a Universidade do Estado do Amazonas, ela vai emitir a certificação, que você poderá acompanhar no site da socialização, que estará disponível para download. Ok? Alguma pergunta nesse sentido? Certo? Então, nós vamos começar. Rodevânia, estou esquecendo alguma coisa? Algum detalhe? Ela está com a mão levantada, ela quer perguntar algo. Oi, Nel, você gostaria de falar alguma coisa? Que a sua mãozinha está levantada aí. Não. Você pode clicar aí naquela. Eu acho que você clicou naquela. Já. Obrigada, Cíntia, pela observação. Então, nós vamos, se alguém não tiver nenhuma pergunta, alguma observação nesse sentido, todo mundo preparado, certo? Tudo certo. Tudo certo? Então, nós vamos começar a nossa apresentação. Quem irá apresentar agora nesse momento, é o resumo expandido. É a professora Neucélia Maceno Guimarães, que vai estar apresentando um trabalho com o título A Leitura na Lata, desenvolvendo a oralidade na educação infantil, que tem como coautoria a Elis Regina de Souza Maciel. Bom dia, é uma satisfação estar participando da 7ª Socialização de Práticas Formativas. Como já foi dito, sou a professora Neucélia Macena, mais conhecida como Nel Macena, e esse trabalho também, como já foi dito, foi feito com a coautoria da professora formadora Elis Regina, que está aqui na sala como mediadora. O trabalho, ele se deu no CMEI Ailton Roth. Foi direcionado às crianças do 2º período. O tema escolhido, a leitura na lata, desenvolvendo a oralidade na educação infantil. Só um minutinho, Neucélia. Os colegas da tecnologia, a apresentação dela vai ser apresentada nesse momento? De apoio? Sim, os slides, não estão. Os slides, isso. Oi, os colegas da tecnologia estão por aí?
Oi, Rosana, vou ver se eu apresento agora o dela, tá bom? Ok, obrigada, Manuel. Nada. Só um minutinho, Neucélia, você já. A gente vai dar um tempinho a mais para você, porque. Feliz? Oi. Vou zerar então o tempo dela aqui. Obrigada, Amanda. Obrigada. Para ela começar, é justo que ela Quando comece quando começar ela aí a entender muito bem. apresentação do slide, eu começo a contar o tempo dela. Isso. Ok. Obrigada. Posso continuar? Passamos por oscilação na internet, por isso não foi apresentado hoje. Pode continuar. Obrigada. Pode começar, Neucélia. A partir de agora vai contar o seu tempo. Então, meu tema, leitura na lata, desenvolvendo a oralidade na educação infantil, e se deu no CREA Ailton Roth, com as crianças do segundo período, e esse tema foi escolhido exatamente para desenvolver, para estimular as crianças na sua oralidade, na sua integralidade. Nesse sentido, a BNCC apresenta 6 direitos de aprendizagem: conviver, brincar, participar, explorar, expressar-se e conhecer-se. Pode passar o slide. No currículo escolar, eles vão aparecer nos 5 campos de experiência. Mas, porém, contudo, eu trabalhei em especial o campo escuta, fala, pensamento e imaginação. Através desse campo de experiência, escuta, fala, pensamento e imaginação, nós escolhemos desenvolver a oralidade das crianças através do gênero literário poema. É um gênero pouco explorado na educação infantil. Como eu já tenho uma certa proximidade com esse gênero, eu quis oportunizar as crianças do CEMEI, as crianças do segundo período, para que pudessem vivenciar esse momento que, para mim, é um momento bem gostoso, é um momento bem prazeroso, trabalhar com a música das palavras, trabalhar com a melodia, trabalhar com o jogo das palavras, o que chama muito a atenção das crianças. Para desenvolver essa oralidade de uma forma lúdica, foram explorados alguns escritores que já são consagrados aí, que se direcionam ao público infantil, como o Elias José, a Cecília Meirelles, o Vinícius de Moraes. Porém, eu me detive no poema do Elias José. Eu peguei o Elias José, o poema A Casa e Seu Dono. A partir desse poema, A Casa e Seu Dono, daqui a pouco eu vou recitar aqui para vocês, é um poema muito conhecido, muito divulgado. Nessa perspectiva, nós trabalhamos com as crianças a sensibilidade literária, o estímulo, as escritas espontâneas. Nós podemos, então, relacionar numeral e quantidade, no sentido de que nós pegamos ali os animais que constam no poema e nós contamos quantos animais aparecem no poema, quantos tipos de casa aparecem, moradia, e além disso que está registrado aí no meu trabalho, no meu artigo, nós trabalhamos música, a casa dos animais, propriamente dita, mímicas, nós oportunizamos que eles imitassem os animais, que eles dramatizassem cada animal, dentre outras possibilidades, porque a educação infantil, ela nos dá esse leque, né? Ela nos dá essa oportunidade, não é algo que vem pronto. É as crianças que vão dizendo como nós vamos trabalhar e nós vamos seguindo ali até atender, até alcançar a necessidade de cada uma delas. Vamos passar então para a metodologia. Certo? A metodologia. E como nós queríamos oportunizar as crianças, primeiramente, eu apresentei o poema do Elias José de forma convencional, apresentei o livro, li para eles, né? E quando eu fiz essa leitura, teve uma criança que disse assim, isso é rima, né? Porque com certeza ele já havia tido aí um contato com esse gênero literário. Porém, eu quis ir mais além, e eu coloquei esse poema na lata, né? Por isso que está lá no título,
poema na lata, né? Coloquei no emborrachado e coloquei dentro de uma lata. Então, vai lá, essa casa é de caco, quem mora nela é um macaco. Essa casa é tão bonita, quem mora nela é a cabrita. Essa casa é de cimento, quem mora nela é o jumento. Essa casa é de telha, quem mora nela é a abelha. Essa casa é de lata, quem mora nela é a barata. Essa casa é elegante, quem mora nela é o elefante. E essa casa, de repente, descobri que não falei em casa de gente. Então, algo bem interessante, bem chamativo. Trabalha a moradia das pessoas e trabalha também, se a gente quiser estender, até animais africanos. Então, nós queríamos ir mais além, não só mostrar o livro convencional, né? E aí nos levou a entender que esse momento foi um momento bem prazeroso para a criança, bem divertido. E o que nós podemos entender com isso? Né? Essa brincadeira, ela vai muito além do jogo das palavras. Ela leva a criança a reagir positivamente. Foi perceptível o desenvolvimento na comunicação, na interação, contribuiu com a sensibilização das crianças, a descoberta das palavras. E o meu ponto de vista é que esse gênero ele pode ser, sim, trabalhado na educação infantil, ainda mais para estimular aí a oralidade. Ele abre um leque de oportunidades, permitindo aguçar a curiosidade, a imaginação, estimular o interesse pela leitura, pela escrita. E esse trabalho ele foi baseado no nosso currículo municipal, na Base Comum Nacional e também na Zilma Ramos de Oliveira, no seu livro Campos de Experiências, efetivando direitos de aprendizagem na educação infantil. E para fechar aqui, quero mostrar para vocês também que eu trabalhei 2 livros meus, 2 filhos literários que eu tenho, vovô João, que trabalha a questão dos avós na infância, e o meu próximo livro que vai ser lançado daqui a alguns dias, O Reino Dourado, tá bom? Eu agradeço a participação, a oportunidade de estar socializando essa prática com vocês. Muito obrigada. Obrigada, professora Neucélia. Ainda tinha um pouquinho de tempinho ainda para você, né? Para você utilizar, né? Obrigada pela apresentação desse trabalho. É uma experiência muito rica, né? De trabalhar com as crianças nesse momento. Eu não sei se você, Amanda, ela utilizou, acredito que mais ou menos 7 minutos aí. 7 minutos, né? Ainda ficaram 3 minutos para que ela pudesse utilizar. Quando faltar 2 minutos, a gente coloca lá no chat também. 5 minutos, 7 minutos. Isso, tá? Isso é importante também para os demais comunicadores, tá? Quando tiver, ela vai decrescendo. 5 minutos, depois vem 2 minutos, né? Para que você possa se organizar com relação ao tempo. Mas depois a gente retoma essa apresentação da professora Neucélia, ok, Neucélia? Parabéns. E agora nós vamos dar continuidade às apresentações. Nós teremos a apresentação agora do trabalho, é um relato de experiência, é isso? Relato de experiência do professor Felipe Vanderlei Misturini, do Hugo Ferreira Albuquerque e do Adrio Acácio Rattori. Quem estará apresentando nesse momento é o professor Felipe, que vai apresentar o trabalho Formação Continuada de Coordenadores dos Telecentros Educacionais do Clube de Programação e Robótica Procurumi, um relato de experiência sobre o ensino de algoritmos computacionais por meio do software Visual G. É isso? Isso, correto. Ok, professor, com você. Ok, bom dia a todos, colegas. Quero agradecer a oportunidade de estar aqui. Agradeço à comissão científica desse evento por todas as orientações passadas a mim e aos meus colegas formadores Hugo Albuquerque e meu amigo Adrio Acácio Rattori, coautores desse artigo, desse relato de experiência, que estiveram comigo
à frente dessa nossa formação, que utilizou um software, né, executável para ensinar algoritmos aos nossos formadores, aos nossos coordenadores de telecentro, perdão. Eu pediria que a nossa equipe de TI, que também agradeço pelo suporte, colocasse os slides para que eu pudesse começar a apresentação, né? Então, nós tivemos uma pesquisa que nós fizemos com os nossos coordenadores, né, com os professores, para que nós sondássemos com eles quais eram as demandas que eles tinham para que eles pudessem executar o seu trabalho nos clubes de programação em robótica ProEconomy. E um desses assuntos, né, uma dessas demandas que eles trouxeram até a equipe foi o ensino da programação em linha, né? Então, nós pensamos como é que nós faríamos o ensino de Portugal, né, que é uma forma da gente representar um algoritmo, e a gente chegou à conclusão de que a gente poderia utilizar um software de fácil manuseio, leve para a memória do computador, e que iria dar a esse coordenador de telecentro, né, dos centros de tecnologia educacional, base para que ele pudesse, mais tarde, aprender qualquer linguagem de programação e passasse esse conhecimento aos alunos, né? Aí eu fico no aguardo dos slides, né, para que a gente possa detalhar com mais propriedade. Só um minutinho, Felipe, já estou providenciando, tá bom? Ok, Felipe, já estou providenciando, tá? Ok. Então, eu fico no aguardo. Então, nós fizemos essa pesquisa, né? Quais seriam as demandas, fizemos as formações, que eram módulos obrigatórios, né? E nós fizemos oficinas, que eram programações facultadas aos coordenadores, ou seja, eles poderiam participar ou não. E essas oficinas, elas aconteciam nos dias que não havia formação, né? E havia mais de uma oficina no mesmo dia, ou seja, havia uma oficina de Portugal, como era o nosso caso, né? Meu, do Hugo e do Adro, mas ao mesmo tempo, naquele mesmo horário, havia uma outra oficina de uma outra demanda que eles haviam apresentado para a gente. Então, como foi falado no início da nossa apresentação, o título do nosso trabalho é Formação Continuada de Coordenadores dos Centros de Tecnologia Educacionais, do Clube de Programação e Robótica ProEconomy, um relato de experiência sobre o ensino de algoritmos computacionais por meio do software Visual G. Muito bem. Então, aqui nós partimos do pressuposto de que algoritmo é um pilar do pensamento computacional, né? Nós embasamos o nosso trabalho dentro da BNCC, através da competência 5, que é a cultura digital, porque nós entendemos que o nosso público-alvo, os nossos alunos do Clube ProEconomy, eles não são meros utilizadores de tecnologia, mas criadores dela, né? E nós pensamos que haveria que ter uma oportunidade desses alunos aprenderem programação de computadores, não mais por um princípio de arrastar blocos, como a gente já vinha fazendo ao longo dos anos, né? Através do software Scratch, do App Inventor, entre outros, mas que eles aprendessem a programação através de linhas de código, né? Para que eles tivessem acesso a linguagens de programação de alto nível que são utilizadas no mercado de trabalho, a exemplo da linguagem Python, que era uma proposta de oficina nossa, mas nós tivemos muitas demandas, nós não conseguimos chegar até essa oficina específica, né? Então, essa oficina de Visual G, né, com software Visual G, foi, na verdade, uma base para os coordenadores chegarem até uma linguagem de programação propriamente dita. Pode passar para o próximo slide, para o segundo slide. Então, e também nós justificamos esse nosso trabalho porque nós participamos, né, massivamente da Olimpíada Brasileira de Informática. Os alunos do ProEconomy participam da Olimpíada, e esse ano nós tivemos uma aluna da DDZ Rural que foi aprovada para a segunda fase da OBI, né? E isso é uma evidência do nosso trabalho, de que as oficinas de Portugal deram resultado, trouxeram um conhecimento novo ao coordenador que aplicou esse conhecimento no clube, e essa nossa aluna, essa nossa jovem, conseguiu lograr êxito na OBI, né? Então, nós temos aí o público-alvo, os nossos coordenadores. Nós ofertamos essa nossa oficina para todas as DDZs e, obviamente, né, para todas as escolas, CMEs e creches. Pode passar. Então, o objetivo é trazer uma perspectiva inovadora de programação de computadores aos coordenadores de CTEs e, eventualmente, aos alunos do clube,
pois o conhecimento adquirido é base introdutória necessária para que os alunos do clube possam aprender muito mais facilmente e rapidamente qualquer linguagem de programação de alto nível, a exemplo da linguagem Python utilizada na OBI, né? Então, essa linguagem Python, da qual eu falei anteriormente, ela é utilizada na OBI, né? Então, esse conhecimento que a gente passa na oficina vai servir para o aluno, né, para que ele faça uma boa prova e vá alcançando as etapas mais avançadas da OBI. Lembrando que também nós participamos da Olimpíada Brasileira de Robótica, né, que conta com a participação significativa dos alunos. As nossas questões norteadoras foi justamente a OBI, né, trazer uma oficina que trouxesse um conhecimento para esse coordenador de CTE, para ele aplicar no clube com esses alunos, para prepará-los para a OBI, né, e também apresentar e iniciar o aprendizado da lógica de programação nas escolas municipais de Manaus em 2021. A lógica de programação, que é um conhecimento da ciência da computação, que é base para a pessoa aprender melhor e mais rápido linguagens de programação de alto nível, como C#, C++, Java, JavaScript, PHP, entre outros. Pode passar. A justificativa é responder à demanda da BNCC, a necessidade de nossos estudantes de conhecerem, em nome da educação municipal, as bases do letramento e programação robótica, com vista a prepará-los na perspectiva da cultura digital, né, competência 5. E a nossa metodologia foram aulas expositivas dialogadas via Google Meet, em uma carga horária previamente planejada para o ensino de um trabalho formativo, em até 3 encontros de 4 horas por oficina. Pode passar. Aí nós tivemos aqui as experiências vivenciadas em forma de narrativas, né? Nós tivemos uma excelente avaliação dos nossos coordenadores, né? Isso foi para uma base de dados, as notas que eles deram às nossas oficinas, nem todos nos deram feedback, né? Mas os que deram a gente colocou aqui. Então, eles falavam assim, excelente a formação, parabéns aos colegas dessa equipe que ministraram a formação. Aí nós colocamos aqui narrativa de aprendizagem de uma coordenadora de CTE da DDZ Rural. Nós fizemos 3 oficinas, né? Portugal 1, Portugal 2 e Portugal 3, né? Tivemos aqui outros relatos. Obrigado por essa jornada de aprendizado no Portugal, muito legal. Aí nós tivemos uma coordenadora que ela deu nota 7. Eu fiquei um pouco intrigado com isso, mas a justificativa foi interessante por um relato de experiência, porque a pessoa colocou assim: a nota é mais para mim, pois tenho dificuldades, né? Isso nos fez acreditar que o que nós passamos durante as oficinas não foi uma coisa assim que nós conseguimos assim, nós não conseguimos passar para eles todo o conhecimento necessário para eles terem propriedade melhor para irem para uma coisa mais avançada, né? E nós constatamos que esse conhecimento, embora básico, né, porque nós fizemos uma introdução, né, ainda é uma coisa difícil, porque não é uma coisa muito vista, né? Não é um conhecimento assim que as pessoas têm muito acesso, né? Então, nós vemos aqui nessa narrativa a necessidade, inclusive, de nós continuarmos o trabalho com Portugal, porque os alunos precisam desse conhecimento, né, para ter sucesso na OBI. Isso é muito bom para a escola, para a gestão da escola, para o IDEB também, porque a gente acredita que quando o nosso aluno ele lida com a programação, com o pensamento computacional, ele está trabalhando o que Demo, né, o autor Demo fala de multiletramentos, né, letramento digital e por aí vai. Então, ele começa a ter mais interesses, né, pela construção do seu conhecimento, pelo protagonismo e por aí vai. Então, o ensino da programação, ele é um conhecimento que perpassa as outras disciplinas. Então, ele aprende melhor matemática e, trabalhando programação numa perspectiva de leitura, facilita muito o trabalho do professor de língua portuguesa e as outras disciplinas também, né? Podemos passar, por causa do tempo. Aí podemos passar novamente. Aí nós tivemos aqui o passo a passo, na exposição conceitual, nós tivemos ali a apresentação do layout do software, nós tivemos ali conceitos, né? Como é que nós vamos ensinar para esse coordenador sobre memória do computador, como é que funciona uma memória do computador, o conceito de atribuição, como criar variáveis, né? O processo de entrada, processamento e saída de dados, quando a gente está fazendo uma linha de código para criar um programa que leia 2 números, processe a soma entre eles e mostre na tela o resultado. Nós tivemos ali no início de cada formação um desafio de lógica para trabalhar o ordenamento do pensamento. Pode passar.
E aí nós, passado esse momento de familiaridade, né, nós fizemos exercícios para fixar o conteúdo. Depois nós deixamos todo esse material lá no Google Sala de Aula, que funcionou como um ambiente virtual de aprendizagem, né, de interação assíncrona. Pode continuar, está acabando. Né? Pode passar. E aí, os resultados. As oficinas realizadas alcançaram os objetivos definidos de desmistificar que programar seja uma atividade muito difícil de ser realizada. Na realidade, demonstramos que qualquer pessoa, mesmo com o mínimo de conhecimento informático, é capaz de programar e utilizar dos conceitos lançados como base teórica. Destarte, os formadores, através das trocas de experiências realizadas, puderam aprender que o ensino de linguagem e programação é possível de ser realizado de forma proveitosa, mesmo em tempos pandêmicos. Pode passar, por gentileza. Aí nós tivemos aqui uma imagem, a figura número 1, que foi uma oficina de Portugal 2, no dia 25 de maio de 2021, turno matutino. Né? Pode passar. Aí nas considerações finais, né? Eu vou ler só o último parágrafo, porque eu acho que a gente já está acabando o tempo, já não acabou. Entendemos, sobretudo, que a informática é uma área que transita entre as disciplinas curriculares, possibilitando melhor compreensão das mesmas, né? Ok. E aí nós temos as referências, a Base Curricular Nacional Comum Curricular, DEMO, que eu citei, né, em relação a multiletramentos, Manzano, com a conceituação de algoritmos, né, Pereira, né, que fala de letramento digital, e a Carol Walderman, né, que é uma pessoa especialista em programação de computadores para crianças lá em Londres, que ajudou bastante o nosso projeto aí a fazer ideias interessantes para os nossos coordenadores. Agradeço mais uma vez a oportunidade, agradeço aos colegas Hugo e Adrio aqui presentes, e a todos vocês, nosso muito obrigado novamente. Muito bem, professor. Que rica experiência, né, do seu trabalho desenvolvido com os nossos colegas, professores, em todas as escolas, né? Interessante que não é apenas com os nossos colegas do ensino fundamental, mas também com a educação infantil, né, com os CMEs. Parabéns pelo trabalho. É um trabalho muito rico, né? Sabendo que a tecnologia é algo que nos impressiona, né? E que está aí. Nós precisamos fazer uso dela no nosso trabalho, no nosso dia a dia, principalmente no contexto educacional. Parabéns, professor. E dando ao professor e aos outros colegas também que fazem parte desse trabalho. Dando continuidade, o terceiro trabalho de hoje é um relato de experiência também, de autoria da professora Leida Giovanni Cantalice Ribeiro, com coautoria da professora Aldemira de Araújo Câmara, que fará a apresentação sobre a gamificação enquanto estratégia de formação continuada docente em tempos de ensino remoto, uma experiência com professores de escolas ribeirinhas do município de Manaus. Ok, nós vamos começar a contar. Já está aí. Professora Aldemira, o tempo é seu agora. Oi, obrigada, Elis, obrigada, Rodevânia, pela mediação, obrigado aos colegas que estão aí prestigiando, né, esse momento de compartilhar as experiências e conhecer o que os outros estão fazendo e aprender juntos, né, esse momento que a gente está aqui. Então, o tema do nosso relato de experiência vem a partir de um pedido de professores na formação do campo, eles em 2019 ainda, antes da pandemia, né? Antes da pandemia, lá, trabalhando em grupos, metodologias ativas na formação, os professores vivenciaram a utilização da gamificação e viram como que eles poderiam dinamizar mais as suas atividades na sala de aula. Eles gostaram tanto que aí eles conversaram com o Austônio, dizendo assim, Austônio, em 2020 a gente quer mais. Aí veio a pandemia. Mas eles continuaram dizendo, eu quero mais, eu quero mais. E aí a gente reorganizou, inclusive essa atividade também teve a ajuda do Hugo com o Adrio, né? A gente só sistematizou aqui para apresentar a vocês, mas teve a participação na hora da confecção dos materiais, participação nas formações do Hugo e do Adrio, que eu gostaria de registrar aqui também. E o tema foi
a gamificação enquanto estratégia de formação continuada docente em tempos de ensino remoto, uma experiência com professores de escola ribeirinhas do município de Manaus. Eu e Leida, nós sistematizamos e escrevemos essa experiência. O público-alvo foram os professores da zona rural e 2 escolas específicas, né? Foram as escolas São Sebastião e a escola Santa Rosa. Aí algumas fotinhas para a gente visualizar que essas escolas elas têm uma boa infraestrutura, né? O objetivo, avaliar as contribuições das estratégias de gamificação, o uso dos elementos de mecânicas dos jogos para a prática pedagógica de um grupo de professores de escolas ribeirinhas do município de Manaus. Tivemos como questão norteadora como as estratégias de gamificação, uso dos elementos e mecânica dos jogos, podem potencializar a prática pedagógica de um grupo de professores de escolas ribeirinhas do município. A gente pensou nessa questão porque os professores relatavam que eles não queriam só tirar atividades do livro e colocar no papel, imprimir e pedir que a diretora levasse. Eles queriam fazer atividades mais dinâmicas, que fizesse até os próprios alunos se movimentar de forma ativa por meio desses elementos dos jogos. Né? Eles queriam dinamizar mais as suas atividades, e mais à frente a gente vai conhecer um pouquinho desses elementos. Então, justificando a nossa proposta formativa, queríamos propor práticas inovadoras com o uso da linguagem dos jogos durante o ensino remoto nas escolas da zona ribeirinha, desenvolver projetos interdisciplinares durante as aulas remotas nas escolas da zona ribeirinha, e criar possibilidades do uso de recursos digitais e internet para inovar pedagogicamente nas escolas da zona ribeirinha e tornar o processo de ensino-aprendizagem significativo e inovador durante as aulas remotas. O título era a proposta formativa, professor gamificado. O público, nós tínhamos 4 professores das escolas da zona ribeirinha que atuam nas disciplinas de língua portuguesa, artes e ciências. Desses 4 professores, 3 deles entregaram o produto final, que a gente tinha como meta a entrega dessa atividade como produto final, e a possibilidade deles encaminharem, sim, para as escolas, né, a diretora faria chegar na comunidade, e lá os alunos fariam a implementação. Tá? O passo a passo, as experiências, nós organizamos em 4 módulos, foi de forma remota, via Google Meet, as orientações aos professores e o acompanhamento na sala de aula do Google. O módulo 1 teve como objetivo introduzir o universo da gamificação, aproximando seu conceito e sua aplicação no contexto pedagógico da realidade ribeirinha. O módulo 2 teve como objetivo conhecer como e quando usar estratégias gamificadas em sala de aula e os tipos de gamificação, observando sua relação com a realidade ribeirinha. O módulo 3, elaborar práticas gamificadas com base na construção de uma boa gamificação e aplicar as propostas gamificadas junto aos alunos. E o 4º módulo seria a socialização dessas práticas desenvolvidas a partir dos conteúdos trabalhados nos módulos. Então, eles olharam para o momento em que eles estavam, que conteúdos eles precisavam fazer. Teve um professor que fez na área de alfabetização, a outra professora, o objetivo dela era fazer um resumo do bimestre para aplicar uma nota. Então, cada um tinha um objetivo específico a partir da disciplina e da série em que atuava, e cada um propôs uma atividade gamificada. Uma professora até já tinha aproveitado uma atividade que ela fez de cartas e colocou os conteúdos dentro dessa proposta do trabalho com cartas. A gente, na hora que a gente estava elaborando, pensando nas atividades, a gente pensou na realidade ribeirinha. Algumas escolas, elas tinham a possibilidade do uso do WhatsApp, outras escolas não, e por isso ia material impresso. Então, quando a gente produziu e quando a gente orientava os professores nos encontros, a gente focava assim, olha, se você quiser fazer essa atividade no formato online, você tem essa ferramenta e esses recursos. Se você não puder, você pode aplicar também dessa forma. Então, conforme a realidade, eles adaptavam para o uso ou não de tecnologias digitais e de recursos que necessitavam de internet.
Então, aqui vocês podem ver que elementos são esses dos jogos que a gente pode utilizar nas atividades. Qualquer tipo de atividade para qualquer disciplina, são elementos interdisciplinares, né? Então, a personificação, a possibilidade de fazer avatares, aí cada um fazia o seu avatar, os professores também, durante os encontros, a gente indicou aplicativos ou formas deles fazerem esses avatares de formato online, offline. Se você não tiver aplicativo, você pode pedir para o aluno desenhar no papel, dizer como é que você quer ser visto dentro desse jogo. E ele desenhava à mão também o seu avatar, né? Regras, né? Objetivos, pontuações e, claro, as recompensas. No final, com os professores, nós fizemos isso também. A gente, ao final, na entrega do produto final, a gente também teve umas recompensas muito bacanas, premiações aí para os nossos professores que concluíram o módulo, né? Mais alguns elementos, de forma geral, que a gente pode ver dentro dessas atividades gamificadas. São atividades que remetem a desafios, requer também colaboração, não são atividades que é só individual, mas tem atividades em grupo, recompensas, estratégias, o avatar, ranking, né? Tem uma história e um tema por trás, objetivos de aprendizagem, né? Tem a competição, sadia, com certeza, o feedback instantâneo do professor, pontuação, níveis e tempo. Então, são esses os elementos da gamificação que a gente utiliza, pode ser todos, pode ser alguns, e assim o professor vai planejando aos poucos a sua atividade. Dentro desses módulos, a cada módulo a gente propôs para os professores a realização de uma atividade, e a partir do que a gente estava propondo, eles iriam olhar para as alternativas e planejar a sua atividade que eles iam encaminhar para as comunidades. Então, no módulo 1, a gente fez a trilha do super professor gamificado, que é aquele jogo de dados que a gente faz, né, jogo de tabuleiros, também como no módulo 2, mas a gente usou o Jamboard. Então, a gente explorou, fez perguntas durante esse percurso, essa trilha, e avança uma casa, retorna 2 casas, fique sem jogar uma vez, e assim esses elementos foram usados no módulo 1. No módulo 2, a gente usou como tabuleiro também, mas o Jamboard, que é uma atividade, que é um recurso online. E como ideia do formato não online, a gente colocou mesmo para que ele pudesse fazer numa cartolina, fazer no papel ofício, desenhar e enviar as cartinhas, o dado para a comunidade, para que os alunos ali pudessem desenvolver essa atividade. No módulo 3, a gente propôs uma roda de conversa iniciando o planejamento de uma proposta que eles iriam fazer. No módulo 3, a gente já chamou os professores e disse, olha, a gente deu várias alternativas, acompanhou vocês. Agora é o momento da gente sistematizar o que vocês querem realmente apresentar como para um próximo módulo, para a socialização dos projetos elaborados. Aí foi a hora de cobrá-los, né? E o resultado foi isso. O resultado foi, o primeiro foi em relação à alfabetização, um professor, né, da Zona Ribeirinha, ele fez uma aula gamificada para crianças em fase de alfabetização. Ele colocou o avatar dele, foi ele que criou esse avatar, o avatar dele na sala de aula, ele mandava comunicados via WhatsApp, produzia videozinhos, encaminhava para as turmas, para os pais, né? E como era? O jogo iria acontecer em 3 fases, compreendendo o processo da leitura. A primeira fase de sílabas, depois a leitura e depois a própria escrita. E esse professor, ele não tinha nem conhecimento, ele tinha curiosidade. Ele mesmo foi atrás e disse, professora, eu já tenho isso aqui, eu quero aperfeiçoar com a ajuda de vocês. E assim a gente trabalhou, né, a partir do que ele queria, dos objetivos dele e do que ele já tinha produzido para aquela turma. O produto, né, de cartas e perguntas foi feito pela professora de artes e ciências juntas, mas a professora de ciências que apresentou, né, professora de artes que apresentou, sobre a Semana da Literatura Amazonense, que tinha o objetivo de conhecer as obras de autores regionais e suas histórias imaginárias. O desenvolvimento do jogo, os alunos teriam que responder as perguntas associando as imagens dos autores. A atividade envolveu elementos dos jogos como pontuação, feedback, punições, entre outros. E o jogo de trilhas, né, como eu falei a vocês, que era para revisar o conteúdo de ciências do bimestre. Esse a professora já tinha feito e ela transformou para o formato digital. Cada jogador teria que responder as perguntas referentes ao assunto do primeiro bimestre.
e as nossas considerações finais. O contexto era delicado, uma vez que não exigimos a aplicação do produto, principalmente quando envolvia o online, né? Devido às dificuldades oriundas do ensino remoto e realidade pandêmica. Como citado no início, não havia contato direto com os alunos, e sim a dependência de um transporte para levar as apostilas aos alunos por intermédio da gestora. Assim, foram diversas problemáticas que envolveram o processo, como a falta de transporte, internet e a impossibilidade de participar das formações no formato presencial. Porém, ficou evidente que, mesmo em tempos difíceis, podemos ofertar aos alunos uma aprendizagem diferenciada por meio de atividades significativas e motivadoras, e dizer que os professores, eles estavam, sim, preocupados com a educação dos alunos, né? E queriam fazer atividades diversificadas, não só colar, copiar, fazer alguma coisa, imprimir e mandar para eles. Então, a experiência nos trouxe muito aprendizado enquanto formadores, pois ficou visível a importância de olharmos como professores formadores para as reais necessidades do docente e seu contexto de inserção. Desde o primeiro módulo, eles foram levados a refletir sobre as possibilidades do uso da gamificação em suas práticas pedagógicas. Na realidade ribeirinha, a intenção não era levar tudo pronto e acabado, e sim fazer com que participassem da construção da proposta. Algumas fotos dos nossos encontros pelo Meet, das atividades e as nossas referências. Obrigada. Ok, obrigada, professora Aldemira. Nós tivemos um tempinho aí, tinha acabado o seu tempinho, mas foi muito bom, muito boa a apresentação. É muito importante a gente conhecer, né, como é que estão sendo desenvolvidos os nossos trabalhos, os trabalhos formativos, e como ele tem contribuído na prática dos nossos professores, tanto no contexto urbano como no contexto rural. Isso nos mostra que a tecnologia, né, ela pode chegar lá nos lugares mais remotos possível, né, e poder ser elementos potencializadores das aprendizagens, né, dos diferentes contextos. Então, todos podem ter acesso à tecnologia de uma maneira adaptada, de acordo com as suas realidades. Parabéns, um trabalho muito rico, show. Muito bem. E eu gostaria de saber se, de repente, a professora Valéria Regina está por aí. Professora Valéria? Professora Valéria, será que você está aí? A Leida não chegou, eu acredito que ela não chegou, não a vi entrando. Eu não a Não, vi. Elis. Não, Ainda né? não, ainda não. Não, né? É o próximo Poxa trabalho. vida, é uma pena que o trabalho dela é muito bom. Mas, assim, parabéns, né, a Aldemira e a Leida, que também participou desse trabalho. A Leida iria apresentar um resumo expandido, ela juntamente com a Valéria Regina de Souza, né, mas como elas não estão, a gente encerra nesse momento as apresentações. Lembrando que nós temos aí no chat, já tem aí, as colegas estão colocando os links de avaliação. Esse link, ele serve para você participar, para registrar a sua avaliação, a frequência, a certificação e o sorteio de alguns brindes que serão sorteados ainda ao final desse evento. E agora, nesse momento, eu gostaria de convidar a nossa colega professora Rudervânia, que tem algumas considerações a respeito dos trabalhos que estão aqui. A Rudervânia é nossa colega que está também como mediadora, formadora também da DDPM, para os colegas que estão acompanhando aí, e ela vai estar tecendo algumas considerações a respeito do trabalho, e depois a gente vai dar continuidade ao trabalho. Ok? Rudervânia, com você nesse momento. Teu microfone, Rudervânia, teu microfone. Desculpa aí, bom dia. Eu me atentei aos trabalhos do Felipe, Hugo e Adrio, né, da Leida também, da Aldemira. Os trabalhos que tratam da questão das tecnologias, né? A gente sabe que não é de agora, né, que, vamos assim pensar, né,
que pensa-se num capitalismo mesmo da atualidade, né? E eles, assim, sempre nos documentos, tanto do Banco Mundial como da OCDE, sempre como acelerar isso para as tecnologias. E aí veio a pandemia e acelerou bastante isso. Só que a gente já sabe assim, que outras instituições, como o Felipe falou, do Software Scratch, da Fundação Lehman, o Trilhas também, que eu vi a Aldemira colocar também, que é uma plataforma também digital do Instituto Natura, que eles já vinham trabalhando. E agora a gente sabe que acelerou isso bastante, né, nesse momento pandêmico. A gente sabe que isso aí é pensado nos documentos desde 2008, estava anotando aqui, umas leituras assim que a gente tem, né, sobre a questão da plataforma do capitalismo de plataforma. Agora, o nome dele é bem assim, Snakers, né, Snakers. Mas é um momento que a gente tem que atentar também para isso. Aí eu vi o Felipe falar, né, do Scratch, que é do projeto Curumim, quer dizer, ele estava em, digamos assim, uma parceria, que aí já estava aí dentro, né? E aí vem com algo inovador. Isso eu fico feliz de saber que os formadores da Divisão de Desenvolvimento Profissional do Magistério estão sempre à frente. Quer dizer, ver uma plataforma que você pode criar, né, iniciar e realizar com os conteúdos que ali você inserir, isso é maravilhoso. Parabéns ao trabalho do Felipe, eu gostei demais, li o seu trabalho, eu achei assim, não trabalho, né, dos três, são os três, né, os três professores aí que trabalham. Muito bom vocês pensarem que tinha já algo ali, né, para os professores, que era o Software Scratch, e não atendia aquela necessidade de um professor criar para além. Isso é interessante demais. E aí, nem eu, assim, eu estava tentando trabalhar com esse Python, né, que eu fiz algumas leituras. É um programa para somente solo, é difícil. Quer dizer, com uma formação do início, de como realizar isso pelos primeiros passos, isso é legal demais, porque são softwares que, para nós, né, assim, que pessoas que não têm esse acesso, né, nas tecnologias, então é algo assim que assusta. E que legal que vocês levaram isso para os professores, e eles vêm desenvolvendo e já tem fruto, isso é bom demais. E o trabalho também da Aldemira, também, eu achei assim, muito interessante esses dois trabalhos. Então, assim, o que eu digo assim, para finalizar? Que tem, sim, uma demanda grande das tecnologias, e essa tecnologia a gente tem que usar a nosso favor, fazer com que esse que está lá, né, o estudante na escola, e esse professor faça com que ele reflita, ele pense, e não com algo que venha pronto e acabado, né? Que chega assim e vamos consumir aquilo que está. Não, vocês vão para além, para criar, e isso eu acho fantástico. Esse nosso trabalho da Divisão de Desenvolvimento Profissional do Magistério, ele é, assim, formidável, nosso trabalho. Nós estamos para além de tudo isso que tentam só para nós, né, recebermos isso de cima para baixo. Não, vocês vêm desenvolvendo um trabalho com os professores, isso eu fico muito feliz de saber que isso aí é uma forma de luta também de cada um de nós. Assim, meus comentários são esses, mas assim, de reflexão e de parabenizar o trabalho que vocês estão desenvolvendo, que esse é o caminho. Parabéns. Tem perguntas, né, Elis? Sim, Rudevânia, obrigada pelas suas considerações. Realmente elas refletem o que é percebido no trabalho dos nossos colegas, relacionado à questão do uso da tecnologia, né, e sabendo que não apenas a tecnologia digital, né, que ela é utilizada, né, mas a tecnologia no seu sentido literal, né, no seu significado literal das coisas. O que é a tecnologia, né? E hoje nós podemos perceber aqui diferentes tecnologias, o uso de diferentes tecnologias, né? A tecnologia digital, a tecnologia no seu sentido literal da palavra, né? Desde o primeiro trabalho que foi apresentado pela professora
Nel Macena, trazendo o uso da tecnologia de uma forma diferenciada, né, com produção de materiais que foram trabalhados com as crianças da educação infantil, e a professora para a professora Nel Macena, foi levantado um questionamento, professora, da professora Raquel, acredito que seja Raquel, aqui, que ela fez uma pergunta. Ela gostaria de saber se foi feito registro de imagem e vídeo de seu trabalho e se são compartilhados em redes sociais, pois ficar acessível aos pais para acompanhar as atividades dos filhos. Ela gostaria de saber se existe nesse sentido. Professora, você pode responder? Posso sim. Foi a Raquel que perguntou. Raquel? Não, Nel Macena, só um minutinho, desculpa, aqui é a Cíntia. Foi o professor Rochel, é Rochel mesmo, tá? Rochel da Costa Luz, tá bom? Desculpa, Cíntia, que eu entendi Tudo Raquel, bem. desculpa. É que é um nome diferente, né? Certo. E eu peço desculpa ao professor Rochel. Rochel, que está aí ouvindo, desculpa. Então, professor Rochel, eu tenho todos os vídeos, tenho fotos, mas tem algumas coisas que nós não podemos jogar na rede social, né? Só com autorização do pai, da mãe, então só tenho para mim mesmo, só no meu acervo pessoal. Tá bom? Obrigada. Obrigada, professora. E a respeito, né, do trabalho que a professora Nel apresentou hoje pela manhã, né, um trabalho que ele tem a sua especificidade, né? Quando nós falamos de educação infantil, o trabalho que é desenvolvido, ele tem algo que o caracteriza, que o especifica, no sentido de que o currículo ele acontece de uma forma diferenciada, né? É um currículo numa perspectiva. Desculpa, eu peço desculpa que os animais estão cantando aqui ao lado, não sei se está atrapalhando aqui. Continua. Então, ele vem numa perspectiva narrativa de um currículo que não é prescritivo, é um currículo dinâmico, um currículo vivo, né, que ele precisa ser dinamizado no processo, nessa perspectiva de um projeto, como a professora apresentou, um projeto de aprendizagem, aonde o sujeito que está envolvido ali, ele quem diz, né, quais são as aprendizagens que eles gostariam, quais são as suas necessidades, né? Então, na dinâmica, no processo que vai acontecendo ali, essas experiências elas vão sendo oportunizadas. Essa é a questão do desenvolvimento da oralidade, né? A leitura na lata. Muitas vezes, talvez a pessoa pode pensar a leitura de uma forma convencional na educação infantil, né? Ainda não nessa perspectiva, né? Mas numa leitura, como já dizia Paulo Freire, né? Que a leitura de imagem ela precede a leitura da palavra. Então, esse conhecimento de mundo que é importante e estimular nas crianças o gosto pela leitura, a leitura literária, né? Como isso é importante para que no futuro, posteriormente, elas possam se apropriar da cultura escrita de uma forma convencional, né? Parabéns, professora, pelo trabalho, pela riqueza que ele vem apresentando, a professora Aldemira, né? Com o uso da tecnologia, né? Com a gamificação, que trabalha diferentes habilidades com as crianças, com os professores, né? É um projeto direcionado para a formação de professores, mas que daí ele tem um fim, né? Que no caso seria os nossos alunos, e como trabalhar diferentes habilidades, as competências nos nossos estudantes, né? Sobre a questão da cooperação, sobre a competição, como de uma forma não no sentido ruim da palavra, né? Mas no sentido de que um estímulo para esses estudantes, usando a criatividade deles e
no sentido da produção da tecnologia, o professor que trouxe aqui, o professor Felipe, juntamente com o professor Hugo e o professor Adrio, que trouxeram essa experiência também trabalhada com o projeto, né, do Procurumim, nessa experiência com os coordenadores de telecentros, né, que estão diretamente também lá com as nossas escolas. Parabéns pelo trabalho. Então, o que a gente consegue resumir de todo esse processo, né? Que a DDPM, como falou a professora Rudevânia, ela vem colaborando, vem contribuindo e realizando aquilo que qual a sua atribuição enquanto espaço formativo para atendimento de uma política de formação continuada para os servidores da rede municipal de ensino. Não apenas os professores que atuam aqui na área urbana, como também na área ribeirinha, os nossos professores, e dos diferentes contextos, né, e etapas da educação básica. Nós temos, com exceção do ensino médio, nós temos aqui da educação infantil, dos anos iniciais e dos anos finais do ensino fundamental. Parabéns, e nós vamos dando continuidade a esse trabalho. Eu não sei se alguém mais... desculpa, eu acho que tinha uma pergunta aqui, só um minutinho. Uma pergunta falando... Cíntia, a pergunta foi... Eu não sei quem foi que perguntou. É você que fez essa pergunta, Cíntia? Não, foi a Rudevânia, né, Rudevânia? Sim. A professora o professor Rochel está com a mão levantada, ele tem alguma pergunta? Tá. Vou já lhe dar a oportunidade, professor Rochel. E a professora Rudevânia fez a pergunta: quais os desafios de trabalhar com os professores? Com os professores, o uso das tecnologias digitais na formação, pois sabemos que é uma tendência necessária para a atualidade. Os nossos colegas que trabalharam com o uso da tecnologia. Aí eu lanço essa pergunta para a Aldemira e também para o professor Felipe, que trabalhará com essas tecnologias, tecnologias digitais. Ok? Ok, eu posso começar? Pode sim, professor, fique à vontade. Então, um dos desafios assim que eu vejo como principal, né, é a gente fazer com que esse nosso aluno ele tenha acesso a esses bens tecnológicos, né, um computador, um celular com internet, né, porque no nosso caso, trabalhar uma oficina que visa a aprendizagem de programação, de linguagem de código estruturada, né, tendo em vista uma série de questões que perpassam a BNCC, as disciplinas do currículo, fazendo uma intermediação com as outras áreas do saber, mas a gente sente esse desafio que precisa ser superado, que é o acesso do aluno à tecnologia em si, em casa. Será que ele tem um celular com dados móveis, ele tem um computador que ele possa baixar o Scratch, fazer uma programação ali, né? Algumas escolas não possuem telecentro, mas nós já estamos fazendo o cumprimento dessa demanda, né? Por exemplo, nós temos a formadora Leida, que está encabeçando projetos na educação infantil, né? Só que na educação infantil nós não temos coordenadores de CTEs, né? Nós temos professores que estão trabalhando numa perspectiva desplugada. Então, uma das saídas que a gente encontra, né, para esse desafio, né, de trabalhar a tecnologia com os nossos professores, com os nossos coordenadores, é justamente essa: ver alternativas para caso o aluno não tenha acesso a esse bem, a essa tecnologia, a esse computador, ele possa fazer outras atividades que vão levar, né, eventualmente, a ele ter uma curiosidade em aprender as matérias do currículo, a ele procurar um livro e aprender sobre ele, sobre aquele conteúdo, né? Nós temos relatos maravilhosos de alunos que não têm uma tecnologia em casa, mas ele pega a sucata que é deixada ali fora da escola, no lixo, enfim, aí leva para casa, começa a trabalhar na construção de um robô, de um motor. Então, a criança ela vai desenvolvendo alternativas para superar essas dificuldades. Então, eu vejo assim como uma coisa mais emergente, né? A gente saber lidar com essa carência ainda que esses nossos alunos, em sua maioria, né,
da zona rural, da periferia da cidade, não têm acesso a esses bens tecnológicos, né? Então, por exemplo, no nosso caso da oficina de Portugal, ele teria que ter um computador, né? Ele teria que ter acesso a esse programa, já que a gente trabalhou numa perspectiva de linha de código, e isso não poderia ser trabalhado com lápis e papel, né? Inclusive, nós deixamos bem claro aos nossos coordenadores, durante a oficina, que nós poderíamos, inclusive, trazer uma perspectiva de ensino de programação de computadores em papel e lápis. Só que aí a gente vem com a literatura que diz que quando você trabalha isso, nessa perspectiva, você tem que confiar no professor, porque você tem que ver que aquilo que ele fala para você produzir no papel é uma verdade absoluta. Você não pode questionar porque você não está vendo um módulo processador colocar numa tela preta um produto que você mandou o computador executar. Ah, tá só ali no papel. Então, a gente quis trazer essa perspectiva do computador, né? Quer dizer, olha, eu estou fazendo aqui comandos para o computador executar um cálculo, executar algum problema do dia a dia, tem essa empresa que precisa trabalhar com economia de gastos, a gente vai criar um programa simples para ver como é que está o salário dos funcionários e como é que, enfim, a gente cria uma solução para um problema do dia a dia, né? E a gente passa isso em linha de código e manda o computador executar. Só que isso é feito com módulo processador. Então, o aluno ele precisaria obrigatoriamente ter um computador para baixar esse programa, que é executável, né? Bem leve, não vai ocupar espaço na memória, ele é de fácil manuseio, porém, a gente deixou bem claro na oficina, né? Como a OBI, que é a Olimpíada Brasileira de Informática, exige no ensino fundamental 2 que o aluno tenha o conhecimento de Python, o Python ele não pode ser trabalhado desplugadamente. Ele é uma linguagem que você tem que ter ali um computador, digitar na tecla o comando e mandar um compilador colocar na tela um produto, né? Um sistema, um jogo, né? Então, a gente trouxe essa perspectiva plugada. Nós precisaríamos de um elemento tecnológico, precisaríamos de uma internet para fazer o download desse produto. Então, a gente vê como algo mais emergente justamente o aluno ter acesso a esses bens tecnológicos, porque eles são muito inteligentes, ávidos pelo conhecimento, aprendem muito rapidamente. Nós temos relatos aí, logo no início que o Clube de Programação e Robótica para a Economia surgiu, de alunos que aprenderam os princípios do pensamento computacional e aprenderam a ler mais rapidamente, calculavam mais rapidamente. É como se você falasse assim, ok, eu vou aprender o dominó, aí eu começo a calcular mais rapidamente a soma, né? Eu começo a dar o troco lá fora, né, para a pessoa corretamente, daí a pouco, de repente, eu pego um transporte para me deslocar até o meu trabalho e a pessoa me passa o troco errado, eu calculo rapidamente, eu tenho aquele famoso golpe do troco, a pessoa pede um valor de você e te devolve um troco menor daquilo que você deveria receber. Então, quer dizer, assim como o dominó, a computação, o pensamento computacional, ele vem ao encontro dessa necessidade curricular, né? O aluno vai ter um acesso a um conhecimento que vai dar a ele mais contexto para aquilo que ele está abstraindo de uma equação fracionária, de uma divisão ali de números fracionários, de uma soma de números que ele pode achar que são dois números, mas é um só, então por aí vai. A computação ela faz essa intermediação com as áreas do saber, dando ao aluno, né, muito mais sentido e contexto para aquilo que ele está aprendendo. Então, algo mais emergente que a gente vê assim é justamente ele ter acesso a essa tecnologia, porque nós temos alunos do mais alto gabarito, pessoas assim inteligentíssimas, né, que só falta a eles acesso a esses bens. Quando eles tiverem, né, todos, né, quem dera que todos tivessem, né, um computador em casa, um celular com dados móveis e tal, aí sim, a gente já teria muita coisa resolvida, né, porque a inteligência, a curiosidade, eles vão atrás, eles mexem, eles produzem, só falta mesmo esse acesso, né, a que todos tenham acesso a esses bens, para a gente ter um resultado ainda melhor, certo? Ok, obrigada, professor. Espero que tenha contemplado. Vamos ouvir a professora Odemira. Temos 2 minutos para a professora Odemira. É isso mesmo que o Felipe falou, né? É como, assim, remeter um pouco atrás, o ambiente, né? As possibilidades que o ambiente onde a criança, onde o aluno, o estudante vive, que pode garantir, dar outras alternativas para ele. E tem autores que falam que com a internet é um mundo. É claro que a gente tem que orientar a usar as ferramentas de forma correta para o benefício da aprendizagem dos alunos. Com o uso da internet, dos recursos tecnológicos, ela abre outros campos, que sem isso o aluno não teria acesso.
Então, e hoje em dia já se coloca o direito, né, como um direito do cidadão ter recursos e ter internet. Isso tem que ser garantido por lei, que vai contribuir muito na formação do cidadão, na formação do aluno, na formação da pessoa. E a utilização desses recursos requer que o governo requer a elaboração e implementação de forma efetiva de políticas públicas. A pandemia trouxe isso, né, Rudevânia? A pandemia trouxe isso e jogou na nossa cara que isso é um direito do cidadão atualmente, senão ele não consegue ser aquele cidadão pleno. A gente sabe disso. Mas a gente não deixou de fazer as coisas porque não tem isso, não tem aquilo, ou porque o momento, assim, só se eu tiver uma máquina com computador, com laboratório, com isso. Não, a gente não deixou de não fazer. A gente pensou em alternativas e pensou nas possibilidades de fazer, desenvolver habilidades no aluno, mesmo que ele não tenha um recurso digital. Parabéns. Ok, professora Odemira, muito obrigada por seus esclarecimentos, resposta ao que foi questionado. O professor Rochel está com a mão levantada. Professor, você gostaria de fazer algum questionamento? Oi, professor, nós não estamos lhe ouvindo, não sei se é seu microfone que está desligado. Oi. Agora sim, agora sim. Ok. Quero parabenizar a professora Nel pelo excelente trabalho que ela apresentou, né? Eu acho muito interessante quando há essa valorização da criança, né? A gente sempre acha que literatura é só para quem já sabe ler, né? E a gente se perde nesse mundo da criança. Hoje eu trabalhando com crianças, eu comecei a perceber que linguagem de programação também é acessível a eles. E é como o professor Felipe falou, né? Muito bem. A gente possibilitar acesso, né? Tendo o capital intelectual, que somos nós, professores, e o equipamento, isso ajuda muito, porque a criança, às vezes, não tem esse acesso em casa, né? E dificilmente a família vai conseguir prover. E, às vezes, só encontra isso na escola, né? Esse conhecimento. Quero parabenizar a professora Odemira também pelo excelente trabalho, né? Uma pessoa que sempre motivou a gente a se qualificar, a produzir, a publicar, né? Sempre foi uma motivadora, uma colega, uma parceira excelente. E o professor Hugo também, né? Brilhantando nossa sala aí. Um colega que tive a honra de trabalhar, excelente profissional, tá? E parabenizar todos vocês, né, do DDPM, por possibilitar isso, né? Nós divulgarmos o nosso trabalho, termos voz e vez como professores, né? Fazer uso da tecnologia, não só para divulgação, como mediação, e possibilitar que a gente apresente nossos trabalhos, né? São trabalhos excelentes, né? E isso estimula a gente a querer fazer mais, a produzir mais, a se qualificar, né? Então, parabéns a todos vocês, tá? Que Deus os abençoe. Obrigado. Ok, muito obrigada, professor. Concordamos com aquilo que você vem falando a respeito do trabalho, né, das professoras, dos professores que apresentaram aqui, que compartilharam conosco, né, essa riqueza de conhecimentos e aprendizagens ao longo do nosso fazer pedagógico no nosso contexto municipal. Né? E sem esquecer que a Secretaria Municipal, a DDPM, ela vem se destacando, né, com esses processos que ela vem oportunizando, né, esses eventos no sentido de valorização do trabalho que vem sendo desenvolvido pelos nossos colegas servidores, por todos nós, né, que nós estamos aqui também participando também desse momento, recebendo esse incentivo de produção e divulgação de todo o trabalho que é desenvolvido na rede. Né? E nós estamos na 7ª, não é à toa que estamos na 7ª edição deste evento, e a ideia, o objetivo é que esse trabalho, esse evento, ele possa, né, seguir adiante, cada vez mais evoluindo. Nós temos também, conseguimos vários parceiros para que esse trabalho não fique apenas
entre nós, mas que ele possa chegar aos outros colegas, como a parceria que é feita para a publicação com a Universidade do Estado do Amazonas, com a Universidade Federal do Amazonas, né, onde nós podemos estar publicando essas experiências, compartilhando na revista científica aqui, da revista Mutações, e tem a revista também Extensão da Universidade do Estado do Amazonas. Então, são os nossos parceiros e que nos apoiam nesse sentido. Eu não sei se tem mais alguém que gostaria de falar alguma coisa, senão nós vamos dar continuidade para que a gente possa dar continuidade às ações que estão previstas no roteiro, que é o sorteio que nós temos alguns brindes aqui para quem fez já fizeram o preenchimento do link, os que estão aqui na sala, fizeram o preenchimento do link, porque só vai participar do sorteio quem tiver preenchido o link, tá? Então, é importante preencher o link para poder você participar do sorteio e também receber a certificação, a declaração no seu e-mail, no caso, que automaticamente você vai receber a declaração no seu e-mail, e também a certificação pela universidade, tá? Até o presente momento, temos 21 pessoas que preencheram o formulário. Ótimo. Então, se não tiver mais alguém, não sei se tem, que eu vou informar aqui quais são os brindes que nós temos, os prêmios. O primeiro prêmio que nós temos é um voucher de 50% de desconto da cultura inglesa para o primeiro semestre de 2022, mais um kit livro. O segundo prêmio também é um voucher de 50% de desconto da cultura inglesa para o primeiro semestre de 2022, mais um kit livro. O terceiro prêmio também é o mesmo do primeiro e do segundo prêmio. O quarto prêmio é o ingresso cortesia do Cine Casarão das Ideias. O quinto prêmio, um pijama infantil da loja Pijamei, mais um voucher de 50% de desconto da cultura inglesa. E o sexto prêmio é uma bolsa de 50% de desconto nos cursos de pós-graduação da Faculdade La Salle. Ok? São ótimos os prêmios, tá? Então, nós vamos começar o sorteio, certo? Ok? Podemos começar? Nós vamos começar o sorteio. Aqui o primeiro sorteado, eu acredito que todo mundo já fez as suas inscrições, as suas avaliações. Aliás, inscrição não, a avaliação. Preencher o link. E nós vamos aí ao primeiro sorteado, que foi o número 18, é isso? Sim. Sim. Certo. Então, a sorteada, no caso aqui, é a Raimunda Gomes da Silva. Raimunda está por aí? Raimunda? Oi, Raimunda. Você está aí ainda na sala? Então, a Raimunda foi... Ok, então você ganhou esse prêmio, tá? São 50% de desconto na cultura inglesa, mais um kit de livros, ok? Nós vamos ao segundo sorteio, ok? Pode ser, segundo sorteio. 15. Parabéns, Raimunda. 15. O próximo é número 15. Quem será? Valen, eu acredito que seja Valen Dayana Silva da Costa. Minha colega é o Allen. Parabéns. O Allen está aí, o Allen? Oi, Allen. Você também foi sorteada. A professora Dayana, né? Ela Dayana. Chama ela de Dayana. Professora Dayana, você foi sorteada, tá? Com também 50% de desconto. Quem atualizar, por favor, sorteio? Ok? Próximo sorteado, nós tivemos já 2 sorteados. Vamos para o terceiro.
Terceiro sorteio. 21. Número 21, Geraldo Gonçalves da Silva, também é um voucher de 50% para o primeiro semestre de 2022, mais um kit livro. Geraldo, parabéns, Geraldo. Geraldo está na sala ainda? Geraldo. E agora nós vamos para o terceiro sorteio, aliás, o quarto sorteio. O quarto sorteio, que é um ingresso cortesia do Cine Casarão de Ideias. Vamos lá. Olha o Rochelle. Olha, o Rochelle da Costa Luz. Parabéns, professor Rochelle. Que legal, parabéns. Vai curtir um cineminha, professor Rochelle. Legal. Muito legal. E o próximo sorteio, vamos lá, próximo sorteio, que é um pijama infantil da loja Pijamei, mais um voucher de 50% de desconto da cultura inglesa. Vamos lá, quem será o sorteado? Número 18, é isso? Raimunda Gomes da Silva? Ela já foi? Já não foi? Ah, não! Rudevânia da Silva. Ah, eu? Rudevânia. Eu preenchi, né? Parabéns, Rudevânia. E nós... A Adriana disse que não vale. Ai, Rudevânia, vamos ao último sorteio. Vamos lá, último sorteio. Nós temos o último sorteio, que é uma bolsa de 50% de desconto nos cursos de pós-graduação da Faculdade La Salle. Quem será o sorteado nesse momento? Vamos lá, qual é o número? 16. Maria Celeste Lima da Silva. Cadê a Maria Celeste Lima da Silva? Está por aí? Sim, Elis. Estou eu aqui. Ok, parabéns, Obrigada. Celeste. Parabéns pelo sorteio. Você é felizarda. Ok, lembrando aos nossos colegas que foram sorteados, tá? Que vocês têm data para vocês retirarem o prêmio de vocês, os brindes de vocês, no período de 9, 10 e 13 de dezembro, de 8 às 19 horas, lá na Divisão de Desenvolvimento Profissional do Magistério, na DDPM, ok? Vocês podem participar lá, aliás, retirar lá o brinde de vocês, ok? Queremos agradecer a participação de todos, mas antes nós gostaríamos de tirar uma foto, né, de todo mundo que está aí. Pode abrir a sua câmera para que nós possamos fazer o último registro desse momento, né, que o momento ímpar, né? Porque a sétima não terá mais outra sétima, a sétima daí vai para a oitava edição da socialização. Nós vamos registrar esse momento. Queremos agradecer a todos os comunicadores que estiveram aqui, né, compartilhando conosco essa riqueza de conhecimentos e de aprendizagens. Queremos agradecer aos nossos colegas da tecnologia que nos deram suporte nesse momento, né, nos ajudando, lembrando que nós somos uma equipe. Agradecer às nossas colegas moderadoras de chat, a Cíntia e a Amanda, parabéns pela brilhante atuação nesse momento, e aos nossos colegas que estão prestigiando esse momento aqui. Eu tenho certeza que vocês aprenderam muita coisa, né? Tiveram conhecimento e vão compartilhar esses conhecimentos que aqui foram apresentados. Parabéns aos ganhadores e a todos que estiveram aqui, ok? Manuel, você fez um print da nossa tela, Manuel? Eu fiz. Fez? Ótimo, beleza. Fez. Então, muito Peraí, eu vou fazer mais um agora. Todo mundo sorrindo, que está todo mundo rico hoje, que saiu a parcela do 10º. Sorrindo. Obrigada, Já gente. foi, Cíntia. Já foi, Cíntia. Já acabou tudo. Já pegaram tudo. Já acabou, já não sobrou nada.